Vamos nessa? Desiste não, compadre. Fosse na peruca aí. Vamos fazer mais uma. O que acontece com a corrente elétrica induzida na espira de cobre quando o ímã é afastado da espira? A famosa lei de Lenz, lembra aquela brincadeira quando o ímã entra dentro da bobina, sai da bobina, o fluxo magnético quando entra, quando sai, produz uma corrente induzida contrária? Então, basicamente, é essa brincadeira aqui, tá? Então, aqui a gente observa, por exemplo, que quando o ímã ele entra na espira, né, e depois ele retorna na espira, ele provoca ali uma corrente elétrica induzida que acende aqui, no caso aqui, a lâmpada, né? Então a gente observa, por exemplo, nesse momento aqui, né, quando ele entra na espira, a corrente magnética ela aumenta, né? Quando ele se afasta da espira, a corrente elétrica diminui, né? O fluxo magnético diminui, a corrente elétrica vai diminuir. Então, quando, por exemplo, agora está voltando, a gente observa que o brilho da lâmpada diminui. Então, por que diminui? Porque o fluxo magnético diminui e a corrente elétrica também induzida vai diminuir, tá? Então, qual que é a explicação, né? Por que acontece quando o ímã ele entra ou sai de uma bobina? Essa imagem ou esse vídeo nos ajuda a entender muito bem essa questão do fluxo magnético e a corrente induzida na espira, tá? Então, voltando aqui ao problema, né? O que ele fala aqui? Vamos ver quais são as alternativas que ele diz aqui no problema. Bom, então aqui no item A ele fala que a corrente elétrica induzida aumenta. Não, pelo contrário, né? Quando o ímã ele se afasta, né? Então quando o ímã aqui, né? Deixa eu até grifar, quando o ímã ele afasta da espira, a corrente elétrica induzida não aumenta, pelo contrário, né? Ela diminui. Letra B, a corrente elétrica induzida diminui? Sim. E por que diminui? Porque o fluxo magnético diminui, né? Então diminui o fluxo magnético, diminui a corrente elétrica induzida, aqui no caso na espira. Vamos ver aqui as outras só para a gente entender melhor. Aqui no item C. A corrente elétrica induzida se mantém constante? Não. A corrente elétrica induzida é nula, pelo contrário, né? Ela tem intensidade. E a corrente elétrica induzida muda de sentido, né? Não é essa questão aqui de mudar de sentido, né? Então, sim, a corrente elétrica induzida diminui, porque o fluxo magnético também diminui quando o ímã ele se afasta, aqui no caso da espira. Bacana? Legal? Bom, se gostou, não se esqueça, né? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber novos vídeos, novas informações de física aí, que vai te ajudar no vestibular ou numa prova de física qualquer.